meu nome é Frederico, eu vou apresentar o projeto de ganho de tempo no Grande Encontro. Vamos iniciar passando um vídeo institucional do SEBRAE. O SEBRAE é parceiro dos pequenos negócios. Com 9 sedes regionais e 57 pontos de atendimento, alcança 100% dos municípios mineiros, orientando quem quer abrir, ampliar ou melhorar um negócio. De startups que sonham em mudar o mundo ao empreendedor que produz o melhor pão de queijo da cidade. São cursos, eventos, consultorias e centenas de soluções nas mais diferentes áreas de gestão e segmentos de negócio. Fundação, quando a gente vai pensar em fazer, a gente lembra do SEBRAE. São as palestras, são os bootcamps, é o SEBRAE Tech. Então acaba que, eu até falo hoje com muito amigo empresário, cara, eu falo assim, cara, você não conhece o SEBRAE? Porque o SEBRAE acaba que ele tem várias ferramentas para ajudar o pequeno, entendeu? E com custo muito acessível, ou até mesmo de graça. Mas essa presença vai mais longe, com aproximadamente 200 cursos online, consultoria de especialistas à distância, uma biblioteca digital, além do 0800. O SEBRAE está presente em todos os lugares, 24 horas por dia. Ele é também o principal parceiro do poder público, ajudando as prefeituras a pensar o desenvolvimento econômico local e a melhorar a qualidade de vida das pessoas. Esse era o objetivo, melhorar as condições de vida da família, do pequeno produtor. Por exemplo, estimulando a educação empreendedora em escolas públicas, colaborando com a estratégia de posicionamento do município ou desburocratizando o processo de abertura de empresas. Aqui na prefeitura, os processos para a formalização demoravam em torno de 81 dias, a média, de 81 dias. Depois da implementação do programa, caiu para 9. Para o SEBRAE, não existe empreendedor muito pequeno nem região muito distante, porque o empreendedorismo é uma ponte que aproxima e leva os nossos sonhos cada vez mais longe. E o empreendedor, um agente de mudanças esperando para acontecer. Eu me via inicialmente como um vendedor que vende pipocas. Depois do SEBRAE, minha mentalidade mudou completamente. Aí eu já comecei a me ver como um empresário do setor alimentício. O SEBRAE promove o desenvolvimento e a competitividade de empresários e municípios, oferecendo apoio e ferramentas para que realizem os seus sonhos, porque ninguém faz nada sozinho. SEBRAE Minas, um parceiro na solução dos problemas do seu negócio. Em cima desse contexto, e também trazendo um pouquinho aí de uma novidade no SEBRAE, que chegou em 2017 para a gente está implementando na maioria dos nossos processos, que é a nossa causa. Além da missão, visão e valores, a gente traz a nossa causa como um lema para a gente. Então, referência na geração de valor para os pequenos negócios e sociedade. Os atributos que nós temos é gerar valor para os clientes. Nossas pessoas são comprometidas com a causa. O processo simplifica SEBRAE. Isso tem tudo a ver com a simplificação dos processos que nós implementamos no call center. E os nossos resultados empresariais são admiráveis. Falando um pouco do nosso setor, o foco da central de atendimento é acolher via 0800 as micro e pequenas empresas, aquelas pessoas que vocês viram ali, e potenciais empresários em todos os 853 municípios do estado. Então a gente atende de 8 às 18h30, entre 400 e 500 chamadas, dá em torno de 100 mil chamadas aí projetando no ano. A maioria delas com orientação técnica de gestão empresarial, e aí falando das principais empreendedorismo, marketing, finanças, legislação e formalização de empresas, e inscrições para os diversos cursos e eventos promovidos pelo SEBRAE. Atualmente, nós temos na equipe 25 atendentes, 2 analistas, um assistente, 2 estagiários. Ali tem uma imagem da central de atendimento, é uma central pequena, comparado com empresas de call center, de grande porte. Se puder passar, eu agradeço.
Então, o escopo do nosso projeto, no ano de 2017, a gente percebeu um aumento significativo do indicador importante para nós, que dita praticamente o ritmo do nosso atendimento, que é o tempo de atendimento, e além dele a pausa, a qual os operadores descansam em alguns momentos ou mesmo realizam alguns procedimentos durante esse atendimento também, que a gente chama de pós-atendimento. Então foi percebido um impacto significativo no nível de serviço, que é o principal indicador de qualidade, que retrata o acesso do cliente ao 0800. Então, quanto pior esse indicador, o cliente passa mais tempo esperando na fila. Todo mundo aqui já deve ter ligado para algum call center, ficou esperando, né, ouvindo aquela musiquinha. O Sebrae não é diferente, porém a gente sabe que isso é um indicador de qualidade também para o cliente. Ele percebe essa qualidade. Então, quanto menos tempo ele espera, quanto melhor esse nível de serviço, melhor a qualidade do call center. Então, o intuito do projeto é avaliar essa disponibilidade. Em 2017, a gente esteve perdendo essa disponibilidade, principalmente na segunda metade do ano. Isso ficou perceptível no gráfico. Então, vocês vão notar que houve uma queda aqui do indicador, casado exatamente com o crescimento do tempo médio de atendimento. Então, a gente buscou, através das ferramentas de qualidade, do pensamento de melhoria contínua, entender como que o processo precisava ser melhorado, e fizemos isso através do que eu vou apresentar para vocês. Então, primeiro, uma estimativa de ganho. Antes do início do projeto, a gente estava, além do tempo de atendimento, a pausa para todas as conclusões são feitas os registros do atendimento, para a gente manter o histórico do cliente. Estava gerando em torno de 13 minutos, com a projeção de chamadas no ano de 84 mil. Nossa meta, ano a ano, é de 90 mil chamadas. Ano passado, em 2017, nós alcançamos 96 mil, mesmo com o aumento do TMA e da pausa-conclusão. E após o projeto, a nossa meta estimada de 10 minutos e 51 segundos, o que propiciaria para nós um crescimento aí de 13 mil chamadas em relação ao ano anterior e aproximadamente 18 mil chamadas em relação ao que a gente estava atendendo até então. Então, a primeira ação que nós fizemos é um pouco diferente dos outros trabalhos apresentados, com exceção do pessoal da Claro, que envolve diretamente as pessoas, e praticamente unicamente as pessoas também, dentro do call center, tirando o ferramental nosso, que é o computador, o capital intelectual e o ser humano, ele é importantíssimo no processo. Então, o envolvimento das pessoas, aqui está um retrato de alguma das reuniões que a gente teve de brainstorm, praticamente toda a equipe retratada aqui. Então, foram feitas algumas reuniões, aqui tem foto de 2 apenas, para poder tentar identificar junto desse público, que é quem de fato põe a mão na massa, para levantar quais eram as principais causas que poderiam estar gerando esse aumento de tempo de atendimento, ou mesmo a causa do aumento da pausa. Depois de levantar essas hipóteses, né, a gente fez a matriz de gravidade, urgência e tendência, também com o apoio dessa equipe, e feito esse levantamento, a gente levou para um Pareto, para poder, aí sim, priorizar quais eram as causas que seriam fruto do plano de ação. Importante ressaltar que, nesse momento também, da priorização das causas, a equipe também foi importantíssima, uma vez que ela é que põe a mão na massa, como eu disse anteriormente. É importante ressaltar que o Pareto ele foi separado entre o TMA e a pausa, porque algumas ações poderiam sobrepor as outras. Então, seria importante a gente dividir para a gente ter ganho nos 2 indicadores, não apenas no somatório deles. Então, posteriormente, buscamos, então, desenvolver um plano de ação utilizando a ferramenta 5W1H. Todas as nossas implantações das ações do plano de ação não tiveram investimento. Então, isso é um ganho também bastante importante do projeto. Dentre as ações, eu destaco para a TMA, para a redução de tempo de atendimento, limitar a quantidade de inscrições e eventos. Queria chamar a atenção dos senhores e senhoras em relação a alguma dessas ações, que alguma delas poderiam gerar um impacto negativo num dos indicadores que nós temos, que é a nota de pesquisa de satisfação, que é um chamado NPS, que é a recomendação da qualidade do nosso atendimento. Então, algumas ações poderiam não ser tão bem vistas pelo cliente, a nota poderia cair. Mais na frente eu vou mostrar para vocês que não foi isso que aconteceu. Então, nós limitamos a quantidade de inscrições e eventos. Se houvesse uma quantidade maior, a gente direcionou essas inscrições para um suporte,
principalmente os eventos pagos. Indicação do site do Sebrae. O Sebrae desenvolveu uma ferramenta para inscrição gratuita pelo site dele. Então, a gente está trabalhando com o cliente que ele também se acostume a utilizar essas ferramentas digitais, que é uma tendência de mercado, e do Sebrae não seria diferente. E o envio de passo a passo de dados para o cliente. Até então, a gente acompanhava o cliente, praticamente pegava na mão dele mesmo e fazia, junto com ele ou por ele, alguma formalização, alguma emissão de algum documento que ele necessita. E revisão periódica de registro de informação, que nada mais é do que uma fonte de informação padronizada para que os operadores, os atendentes, deem o mesmo tipo de informação, a mesma informação para diversos tipos de clientes, diversos ramos. E as ações de pausa e conclusão, foi desenvolvida uma planilha Excel com a padronização do registro de atendimento. Então, cada atendente fazia um registro de uma forma, sem uma certa padronização. E isso também trouxe um ganho bastante significativo para nós, de tempo de conclusão. E um outro quesito que foi bastante importante para nós foi a redução de algumas etapas na pós-venda. E na pós-venda não é o retorno ao cliente. Nesse caso aqui, logo após o registro do atendimento, a gente também faz o registro da venda. Então, algumas das ações que eram executadas, processos que não faziam sentido, e aí cabe a gente perguntar o tempo todo por que a gente faz aquilo, né? Ninguém soube responder. Que a gravação de contrato em Word, sendo que no sistema já existia o contrato já gravado. Registro de dados no canhoto de cartão de crédito, emissão de mais de 2 vias do canhoto de venda para guardar isso para uma futura pesquisa, uma futura necessidade do próprio cliente. Isso nunca aconteceu, então a gente questionou isso também internamente, foi visto que não agregava valor nenhum ao processo, então a gente retirou isso daí. Durante a aplicação das ações, é importante ressaltar que a gente começou no dia 1º de março de 2018, bem recente, e rodamos o projeto durante um mês. E durante o mês a gente disponibilizou para a equipe, até para que ela pudesse acompanhar a evolução dos resultados, o CEP, né, o controle estatístico de processo, através desses gráficos. Os gráficos da cor escura, eles são os indicadores-chave. O TMA e a conclusão são os principais indicadores do projeto, porém outros indicadores que dizem respeito à central de atendimento, que é o tempo de atendimento, o nível de serviço, que é um dos indicadores de qualidade percebido pelo cliente. A pausa total, ela não teve uma grande variação, porque em consequência da redução do tempo de atendimento e do tempo de pausa, foi possível, então, a gente conseguir uma quantidade de atendimentos muito maior. Então, essa relação tempo e quantidade acabou se mantendo. Callback caiu bastante. Callback, nesse caso aqui, é se o cliente abandona a ligação na linha, a gente grava o telefone dele e retorna para ele para saber o que ele queria com o Sebrae. E aí a gente tem um retorno bastante positivo em relação a isso, porque o cliente se surpreende com essa ligação. Muitas das vezes ele nem vai ter tempo de ligar para nós novamente, a gente retorna. E ele só acontece quando a gente abandona a ligação. Então, se a gente reduziu a quantidade de abandono, consequentemente eu reduzo a quantidade de callback. A quantidade de chamadas recebidas e a quantidade de chamadas atendidas, essa relação, mais na frente eu vou mostrar, a gente teve um ganho bastante significativo. Praticamente a gente não tem... reduziu bastante para menos de 10% a quantidade de chamadas que a gente não atende, ou de clientes que a gente não atende. A pesquisa de satisfação, que é o NPS, de recomendação, que seria um receio nosso, uma vez que a gente estava deixando de fazer alguns processos junto com o cliente, e indicando para que ele fizesse sozinho, vamos dizer assim, com algum tipo de material enviado a ele, ou direcionamento para o próprio site, no caso das inscrições. Ela se manteve um patamar, teve até um crescimento pequeno, estatisticamente não é diferente do que a gente tinha anteriormente, então fazia sentido manter as ações que nós implantamos. A pausa de venda, que é um tipo de pausa de conclusão, e a pausa de workflow, que é uma abertura, às vezes, de um tipo de um chamado interno para que outras áreas resolvam os problemas que no call center a gente não consegue resolver por falta de alçada ou por um tempo maior. Esse também não teve um impacto tão grande no final, mas todos os demais nós tivemos um ganho significativo. Sobre os resultados alcançados, então, falando, tempo de atendimento. Antes do início do projeto, a gente tinha 7 minutos e 38 segundos em média, e a gente alcançou o patamar aí de menos 11%, 6 minutos e 47, com impacto direto em nível de serviço. No mês de fevereiro, que foi o último mês
Antes do início do projeto, a nossa meta é 70%, nós temos 52%, e no mês de março, que foi a aplicação do projeto, 72%, a gente superou a meta, e isso tem impacto direto também no acesso do cliente, né, aquele cliente que nós vimos no vídeo lá, ao serviço do Sebrae remotamente. Tempo de espera, então o cliente esperava aproximadamente 3 minutos na fila para ser atendido por nós, ele passou a esperar apenas 1 minuto, então redução de 60% desse tempo. A pausa de conclusão reduziu de 3 minutos e 30 para 3 minutos e 11, é uma redução de 9%, significativo. A quantidade da relação de chamadas atendidas por chamada recebida. Então, a gente atendeu anteriormente 79% do cliente que ligava para nós, a gente passou a atender 92%, que é um ganho bastante significativo também, uma vez que o Sebrae ele não tem ponto de atendimento em todas as cidades do estado, né? A gente tem 60 pontos de atendimento em 9 regionais, então a importância do 0800, dos canais remotos, para poder alcançar toda essa vastidão de municípios. Chamada abandonada, então de 109 chamadas que a gente tinha em média por dia, a gente passou a abandonar apenas 30 chamadas, 36 com redução de 67%. A pausa de venda, com aquelas mudanças lá no sistema de venda e também nos procedimentos, principalmente no registro, na emissão de boletos, a gente reduziu de 5 minutos e 30 para 3 minutos e 50, representa 30% de ganho. E na pesquisa do NPS, na recomendação, a gente teve um ganho de apenas 1%. O nosso receio é que isso reduzisse, uma vez que a gente mexeu na forma de atender o cliente. E a pesquisa ela não teve uma queda, na verdade, ela se manteve no patamar que já existia anteriormente. Na conclusão do trabalho, com o envolvimento de todos, né, da equipe, na proposta de mudança dos processos, foi possível sensibilizar o colaborador para a melhoria do atendimento do cliente final, aproximando ainda mais as pessoas e os processos, a nossa causa, ou seja, para sermos protagonistas na geração de valor para os nossos negócios e para a sociedade. Eu queria agradecer, em nome do Sebrae, o convite da Valéria, agradecer a presença de todos. Muito obrigado.